Esse vídeo é para explicar as configurações gerais do cálculo de esforço mecânico. Para a gente abrir as configurações do cálculo de esforço mecânico, tanto o padrão quanto o automático, a gente clica nessa engrenagem, que vai abrir essa janelinha. A primeira opção é para a gente escolher qual tipo de cálculo que eu vou utilizar. Então, no caso aqui, no momento dessa gravação, a gente tem esses tipos de cálculo, apesar que a maioria das pessoas utilizam o padrão. Outra opção é esse botãozinho aqui, ó, de fibras, que ele permite que eu altere cabos, que já vem como padrão do CAD Fiber. Por exemplo, aqui, esse aqui eu até tinha mudado o nome dele. Então, ele permite você adicionar novos cabos, editar os cabos existentes. Por exemplo, se eu quiser editar esse aqui que o nome está diferente, eu posso vir aqui mudar o nome dele para cabo igual o padrão dos usos óptico de 4FO. Posso mudar o peso e a espessura, porque essas informações vão ser puxadas na hora de você fazer o cálculo. Você precisa configurar de acordo com seus cabos aqui. Ou você pode usar o que o CAD Fiber permite aqui. Então, tem a opção de adicionar, editar, excluir e aqui também procurar. Quando você tem muitos cabos, por exemplo, eu quero procurar cordoalha. Para digitar, ele já filtra ela. Outra opção é a configuração cálculo de esforço automático. Ele é indicado nesses casos aqui, ó, por exemplo, que eu tenho uma fibra, ela no máximo ela tem dois esforços, que é esse caso aqui, ou um esforço, que é o final de linha, ou seja, é backbones. Quando não tem três forças, por exemplo, se tivesse outra fibra passando para a direita aqui, então esse cálculo não serve, porque ele calcula no máximo uma ou duas forças. Então, o que, que é as informações que a gente precisa lá? Vamos abrir. Ó, a gente precisa o bloco utilizado, qual que é a altura padrão caso a ferramenta não encontre essa altura nos atributos do bloco. Então, aí ele vai, no caso, se ele não encontrar, ele vai utilizar essa altura aqui, no caso o meu que está configurado para 10. E o atributo que contém a altura. Aí esse atributo, ó, geralmente a gente preenche com outras informações além da altura. Então aqui a gente precisa de tiver um delimitador antes do texto da altura e um delimitador depois, para a gente conseguir bloquear ele. E se eu vou utilizar vão único ou vão regulador. E qual o desvio angular que eu quero que ele calcula. Então, como é que eu pego essas informações? Se eu cancelar tudo aqui, as informações, tem vários jeitos de pegar. Uma delas é clicar num dos blocos do poste e ir em propriedades, que vai abrir essa janelinha aqui. Se você for até o final dela, vai estar aqui, ó, por exemplo, o bloco. O bloco que eu estou utilizando aqui é o poste 6. A info que tem, o atributo que tem a informação é o info02 aqui, ó, que tá vendo? A minha altura está aqui, ó, 10/200. Eu tenho que lembrar dessa informação, ou seja, a minha altura sempre não tem nada antes dela e para finalizar ela tem uma barra. E aí, por exemplo, aqui, ó, esse poste aqui, por exemplo, eu coloquei diferente. Então, se eu configurar do jeito que estava lá, com a barra, esse aqui ele não vai pegar a altura, por exemplo, está configurado como 7. Ele vai usar, ele não vai encontrar a altura, né, porque não tem uma barra aqui para delimitar a altura, e ele vai simplesmente usar 10. Ele vai usar a altura padrão. Então, é bom se seus postes estar todos configurados do mesmo jeito, que está todos aqui ok. Só esse aqui que eu deixei de propósito para mostrar que está errado. E o desvio angular aqui, no caso, por exemplo, eu quero que ele calcula sempre que for maior que 10 graus, lá que está configurado. Isso aí geralmente é padrão nas concessionárias. A maioria das concessionárias pedem que o cálculo seja feito quando o desvio angular, ou seja, o cabo faz uma curva maior que 10 graus aqui. Mas cada sua concessionária peça um valor diferente, basta configurar. Então vamos lá, eu acho que já está tudo configurado lá. O bloco utilizado é o poste 6. A altura padrão, eu coloquei 10, eu posso colocar a altura que eu quero, caso ele não encontre. O atributo, lá a gente olhou, era o info01. Delimitador antes da altura. Não tem. Lá que eu seja aqui, ó. Você olhar, é sempre a altura. Tá? Que é a altura antes dela. Não tem nada. E depois dela, ela tem uma barra. Se fosse nesse padrão aqui do canto, ó, que está aqui no cantinho, seria um traço. Ficaria um traço. E o desvio angular. O que é o desvio angular? É o que eu acabei de falar. Aqui no caso, tem que ser maior, tem que ser maior ou igual a 10. Se for menor, por exemplo, se for uma pequena curvatura, ele vai simplesmente considerar como passante, não vai fazer o cálculo. E o que é o vão único ou vão regulador? A maioria das concessionárias pedem que seja calculado o vão regulador. O que é o vão regulador? É um vão fictício que vai de uma ancoragem até a outra. Ou seja, quando geralmente no
projeto de compartilhamento, a gente coloca ancoragem só quando o desvio é maior que o que a gente está configurando, que no caso, por exemplo, aqui, seria aqui, né, que tem ancoragens, seguiria o cabo para lá, aqui também, tá vendo, que a ancoragem é maior, aqui também certeza, eu não preciso colocar esse desenho aqui para ilustrar, mas dá para ver que é maior que 10. E no final do cabo, ou seja, esses aqui são todos passantes. Então, o que é o vão regulador? O vão regulador, no caso, se eu fosse calcular, por exemplo, esse poste aqui manualmente, seria, considerando a primeira força para a direita, seria só daqui até o próximo poste, que aqui já é uma ancoragem, entendeu? Já é um desvio angular maior que, no meu caso, 10 graus. Segunda força seria esse vão fictício que vai daqui até aqui. Ele seria como se fosse uma média, mas não é média, tá? Ele tem um cálculo específico. Já se eu colocar vão único, ele vai calcular seria essa linha amarela aqui, ou seja, seria uma força daqui até aqui, ou seja, que até o próximo poste, e a segunda força daqui até esse poste, que seria o próximo poste. Então, vão único é nesses casos. A maioria das concessionárias utiliza vão regulador. Então, se a gente olhar aqui, no caso, o ideal seria vão regulador. Salvar. Outra opção que é global seria essa barra lateral aqui, só que ela muda de acordo com cada cálculo, hein? Por exemplo, aqui no cálculo padrão, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco configurações que eu posso fazer. Por exemplo, se eu selecionar a Energisa do Ceará, já tem mais opções, tem 6. Então, isso aqui muda de acordo com cada cálculo e eu vou explicar melhor nos vídeos sobre cada tipo de cálculo. E por fim, a última configuração é o resetar. Por exemplo, eu mudei as configurações aqui, eu configurei do meu jeito, mas eu queria voltar para o padrão, que o CATFiber fala que é que geralmente é o normal. Por exemplo, que eu coloquei esse nome, mudei a cor do layer aqui para vermelho. Não, eu quero voltar para o padrão. Então, esse botãozinho resetar serve justamente para isso, que ele volta para as configurações originais do CATFiber. E no mais, é isso.